Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui, ele resolve todos os problemas que você tiver com relação à dúvida de financiamento de imóvel, ou se vale a pena comprar uma casa, ou como comprar uma casa. Todos os problemas. Programa Minha Casa Minha Vida, quais as principais dúvidas, para quem que atende esse programa, qualquer coisa que você tem para saber sobre financiamento de imóveis, essa é a aula definitiva para isso. Então você pode mandar essa aula para qualquer pessoa que está pensando em comprar uma casa, ou que precisa comprar uma casa, mas não está pensando. E essa aula, ela é da minha escola, da UVP. Eu decidi trazer ela aqui de forma aberta, porque eu sei que ela pode mudar a vida de inúmeros brasileiros, então eu não quis ali guardar esse conhecimento só para mim, quis trazer ele aqui para ajudar todo mundo, mesmo quem não é meu aluno ainda. Então, antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já sabe que o vídeo vai ser bom, né? Pode deixar o seu like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, bom, você já pode aprender que aqui embaixo tem como você pular para o trecho do vídeo que te interessa. E outra coisa, você segura sua mãozinha, não quero o seu like, não quero inscrição agora. Agora, se o vídeo te agregar, te ajudar de alguma forma, aí eu quero que você se inscreva no canal aqui para você receber meus vídeos. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, né, é entender o seguinte. Para comprar um imóvel hoje, Raul, o que eu preciso ter? Anota aí, 20% do valor de entrada, né? Para quem tá dentro de determinadas faixas de renda, que você pode ver, o site oficial do Minha Casa Minha Vida, tá? Do agência.gov, vou deixar o link aqui embaixo também para você conferir as informações, porque elas podem ser atualizadas. Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem diferentes taxas de juros. Muita gente pensa que o Minha Casa Minha Vida só atende pessoas ali que ganham R$ 2.500 por mês. Qual que você acha que é o limite máximo de remuneração mensal, né? Renda mensal bruta, para você ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, Evander? Máximo 3? R$8.000 por mês. Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem uma taxa de juros crescente ali, só que é o seguinte, ó, quem tá na faixa 1, são as famílias aí mais vulneráveis, que têm renda bruta de R$ 2.640 em áreas urbanas e até R$ 31.680 por ano em áreas rurais, ali pode entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Faixa 2 é destinada aí para quem recebe de R$ 2.640 a R$ 4.400 mensais em áreas urbanas e de R$ 31.608 a R$ 52.800 por ano em áreas rurais. A gente tem a faixa 3 também, que contempla aí quem ganha entre R$ 4.400 e R$ 8.000 por mês para as áreas urbanas ou R$ 52.800 a R$ 96.000 para as áreas rurais. Então, assim, a pessoa poderia ganhar aí até R$ 96.000 por ano. Então, essas pessoas aí são isentas até R$ 96.000 nas áreas rurais. E outra coisa, uma inovação aí que mudou agora no programa Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa recebe Bolsa Família, né, as pessoas que têm aí, eles são isentos. O imóvel é 100% gratuito. Então, não tem que pagar nem prestação nem nada. Então, para você que é beneficiário do Bolsa Família, talvez caiu nesse vídeo por acaso, o canal não tem muito esse público-alvo, né? Mas aqui a gente trouxe uma informação que pode ser importante para qualquer brasileiro que esteja recebendo Bolsa Família aí. Você não pagaria. E para você que fala, pô, Raul, mas às vezes eu não vou ter dinheiro para financiar um imóvel. Agora também o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um prazo de 35 anos para financiamento. Então não é mais o prazo de 30 anos. Então ele possibilita aí o acesso para quem tem até 35 anos. A parcela vai ser de, no máximo, 1/3 da sua renda. Então é muito interessante. Então, se você for lá na Caixa Econômica, você pode conseguir, inclusive, uma entrada. Mesmo se você não tem esses 20% para dar essa entrada do imóvel que você precisaria ter, agora também tem uma facilitação aí para você conseguir. Não só na Caixa, como em vários outros bancos, eles estão oferecendo essa facilitação. Agora, será que vale a pena para você financiar um imóvel? A primeira coisa é, se você tá no limite da faixa de isenção aí do Minha Casa Minha Vida, se você ganha menos de 8.000 de renda familiar, né, somando a sua renda da sua esposa ou do seu marido, se você tiver, todas as pessoas que moram na sua casa que têm renda, já compensa. Não tem nem condição. Por quê? Porque hoje a menor taxa de juros do Minha Casa Minha Vida tá em torno de 4% ao ano, cara. É a melhor coisa que você pode fazer. Você tá tomando um empréstimo que qualquer rendimento de investimento compensaria e você conseguiria pagar esse empréstimo, né? Então a sua dívida está em 4% ao ano de taxa de juros. Isso não é nada, gente. Isso é basicamente a inflação do país. É um empréstimo pela inflação do país. Isso aqui, para quem está dentro dessas faixas, vai subindo até um CET aí, para quem utiliza o programa, de 6 ponto alguma coisa, 7%. Então, para quem está dentro dos limites da faixa de isenção aqui, pode procurar um jeito de adquirir o seu imóvel que compensa. Agora, Raul, eu sou novinho ainda, tô com 22 anos de idade, não sou casado, não tenho intenção de constituir família agora. Aí para você não faz sentido, porque nem vale a pena ter um imóvel físico nesse momento. Por quê? Lá na frente você vai ter que ter um imóvel que se adequa às suas necessidades. E o Minha Casa Minha Vida, ele só é aplicável ao seu primeiro financiamento da vida, a sua primeira casa da vida. Se você já tem um imóvel, o Minha Casa Minha Vida não se aplica a você de maneira nenhuma. Raul, eu recebi um imóvel por herança. Não se aplica a você de maneira nenhuma. Você não pode ter nenhuma casa para poder utilizar o Minha Casa Minha Vida. Então, se você tem uma família, já está casado, chegou na situação mais estável da sua vida, compensa muito. Raul, mas vai compensar isso aqui comparando com alugar um imóvel? Se eu alugar e investir, vai compensar? Pela
Da taxa de juros, você já ficou sabendo que não faria tanto sentido. Mas a gente tem um sistema aqui que é a calculadora. Se você digitar alugar versus financiar no Google, normalmente a gente já é o primeiro, mas presta atenção para ver se você está clicando no investidor sardinha aqui, que é a calculadora mais confiável aqui para você fazer essa conta, foi eu mesmo que fiz ela. Então aqui você pode fazer sua conta na calculadora do alugar ou financiar. Vamos considerar um imóvel de 250 mil reais. A gente pega aqui quanto custaria o aluguel na sua região. Um imóvel desse valor aí vai estar mais ou menos, né? Um imóvel de 250 mil vai estar mais ou menos uns R$ 1.500 para você alugar um imóvel nesse valor. Muitas vezes até mais, um pouco dependendo da sua região. A valorização média anual aí desse imóvel na sua região, lembrando, Goiás, Santa Catarina, etc. Os imóveis estão se valorizando mais rápido, mas a média do Brasil é de 3 a 5%. Você vai preencher aí a média dos últimos 30 anos da sua região. Como é que você vai saber? Pega quanto que a pessoa pagou na casa aí há 30 anos atrás da sua região, um apartamento, alguma coisa que você sabe, e atualiza. Quanto tá esse preço hoje, joga ali o anualizado para você pegar na média. Raul, tô com preguiça de fazer isso. Pega a valorização média aí. Você vai considerar o IGPM também, então é o índice do reajuste do aluguel, né? Esse índice está em 8,63% ao ano. Algumas regiões ele está mais alto, aqui em Goiânia, por exemplo, mas a gente vai utilizar a média aqui. Quanto você vai dar de entrada, precisa ter pelo menos 50 mil reais aí, então lembra disso, vai ter que ter aí uns 20% do valor do imóvel. Você tem também hoje em dia subsídios para conseguir essa entrada caso você não possua. Outros custos com financiamentos vai ter aí uns 10 mil pelo menos. E o prazo de financiamento que você vai ter que financiar aí, 360 meses, é o equivalente a 30 anos, que a parcela fica bem pequenininha, que é o caso da maioria das pessoas aí de classe média, né? Das famílias de baixo poder aquisitivo, é o que elas precisam fazer, pelo menos 360 meses, e hoje em dia até 35 anos é permitido. Quanto que é o custo efetivo total da taxa de juros aí na sua região? Pode considerar aí, né? A classe média pode considerar de 8 a 10% aí. Se você é uma família de baixa renda, poderia considerar aí até 6, 4, né? Aqui para ficar no meio termo, a gente pode considerar aí um 7 para ficar uma classe média, né? Então ali, pessoal que tá ganhando 6.600 a 8 mil de renda mensal, vai ficar aí com 7, 7,5. A gente vai considerar esse valor aqui subsidiado. A rentabilidade a gente já considerou a taxa Selic atual, né? Tá em 11,25. Lembrando, né? Na prática você receberia até mais que isso, mas a gente precisa considerar com alguma taxa aí no investimento para comparar. Então aqui, quando você for ver o cálculo, você vai saber qual que é a melhor alternativa para você. Nesse caso aqui, para essa pessoa, com essas condições de mercado, seria muito melhor, né? Financiar e investir. Tá dando aqui uma diferença de alguns milhões, né? A gente tem aqui o patrimônio total da pessoa, depois de 30 anos, de R$ 6.577.666 reais. E se ela tivesse alugado e investido, ela teria R$ 1.515.091 reais de patrimônio. É óbvio que os dois casos o patrimônio é muito positivo, né? Aqui tem resultado só financiando sem investir, mas ninguém faria isso, né? Seria a ideia mais tola de todas, né? Que a pessoa teria só o patrimônio atualizado do imóvel. Aqui você consegue ver que essa pessoa conseguiu investir R$ 1.904.000 reais, né? Porque ela financiou e investiu ao mesmo tempo, enquanto quem foi pagando aluguel no começo está se beneficiando aqui, porque o aluguel, no começo ele começou investindo mais, né? Ele fez 60 mil de aporte e foi investindo R$ 186 reais todos os meses aqui, você consegue ver ele fazendo, enquanto no caso de quem estava pagando aluguel nesse caso, né? E quem estava financiando não conseguia investir nada nesse primeiro período, gastou o dinheiro ali, tá pagando uma parcela inclusive de R$ 1.680 reais, né? E lá na frente, quem tá pagando aluguel começa a pagar um aluguel cada vez mais caro, você vai vendo que o aluguel vai reajustando ano a ano, até que o aluguel vai chegar lá, daqui 30 anos, o aluguel chegaria a 17 mil reais. Fala, Raul, mas o aluguel não vai chegar a 17 mil reais. Pergunta pro seu pai quanto custava um aluguel do apartamento na época, aí 30 anos atrás, que você vai ver, na época do início do Plano Real, você vai ver que o aluguel lá custava 100 reais, 120 reais, 150 reais, no máximo aí vários aluguéis custavam até menos que isso, 70 reais que a gente pagava de aluguel. Hoje em dia você vai ver o absurdo que é, e a inflação vai continuar existindo, né, e vai chegar a esse valor aí para sempre. Então, com financiamento você vai vendo que a parcela vai regredindo. E aqui tá outro grande truque. Raul, fiz um financiamento, beleza, eu tenho família, preciso ter minha casa própria, etc. Agora, eu vou ficar amarrado num financiamento 30 anos. Na prática, você não precisa fazer isso. Eu quero que você dê uma olhada aqui, por exemplo, eu abri aqui o aplicativo da Caixa, né, para mostrar para você um segredo aqui que pode fazer você economizar inúmeros anos na hora de pagar seu financiamento. Você consegue pegar um financiamento de 30 anos e pagar em 5, mesmo sem ter muito dinheiro. Como assim, Raul? De onde que eu vou arrumar 300 mil? A questão é a seguinte, se você vai comprar um imóvel de 300 mil aí, ou de 250 mil, você vai financiar, por exemplo, 200 mil reais. 50 mil você teve que dar de entrada, vai financiar 200 mil. Você teria que pagar isso aí em 360 meses, por exemplo. Olha nesse caso aqui, essa pessoa teria que pagar em 360 meses, tá faltando 346 meses, ou seja, ela tem um saldo devedor de 217 mil reais. Raul, mas como? Ela financiou 215 e tá devendo 217? A grande questão é que ela já pagou várias parcelas, mas ainda assim tá faltando mais para pagar do que ela teria que pagar de fato ali no começo. Por quê? Porque você não vai pegar o valor que você financiou e vai dividir por 360 e pagar a parcela, não é isso? É um acréscimo do quê?
dos juros. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, os juros nominais vigentes são de 8,60%, os juros efetivos aqui são de 8,95%, dado o relacionamento dessa pessoa com a Caixa aqui. Aí o que acontece? No sistema da Caixa, e no de todos os bancos, na verdade, tem uma forma de você amortizar, né, o valor total. Tá? Amortizar o prazo que eles chamam. Cada banco vai chamar de um nome, mas o que você está tentando é não pagar a prestação do mês seguinte. Você está tentando pagar as últimas prestações. Então você vai pagar a sua prestação atual e vai dar mais um dinheirinho para pagar as últimas prestações ali do seu financiamento. Se você fizer isso, olha nessa simulação o quanto você consegue reduzir o seu financiamento. Olha o que eu fiz aqui. Então você vem aqui, eu cliquei em amortizar e aí tem dois negócios aqui, ó. Reduzir a prestação atual e reduzir o prazo de contrato. Reduzir a prestação atual não compensa. Eles estão falando ali que eles vão reajustar a parcela que você vai pagar, para você pagar menos de parcela, só que nisso você vai ficar muitos anos amarrado. Olha só, se você pegar aqui, por exemplo, olha que é um endividamento até grande, né? A pessoa está com 217 mil de dívida. Se você usar só R$1.000 para amortizar, olha que doido, quantas parcelas você consegue arrancar? Pelo menos umas 5. Então, reduzindo a prestação atual, a pessoa teve simplesmente um reajuste na parcela. Clicou aqui em reduzir a prestação atual, que é esse golpezinho que eu tô te falando. Aí você olha, novo saldo do devedor, R$216.706, o valor de prestação caiu, né? Então você teve ali R$1.765,78, ficou menor a parcela que a pessoa estava pagando ali, mas repara que não reajustou nada no prazo. O banco quer exatamente isso, que você pague o máximo de juros possíveis, mas sem reajustar o prazo. Por quê? Porque ele te mantém amarrado pelo máximo tempo possível. Agora, olha o que acontece quando você clica na segunda opção aqui, no sistema da Caixa, pelo menos isso é bem fácil, isso aqui precisa reconhecer, né? Eles têm esse sistema muito simples aqui. Quando você clica aqui para você amortizar e você coloca reduzir o prazo de contrato, cara, muda completamente. Com esses R$1.000, o Cazé falou aí umas 5 parcelas, né? A gente tava falando de 346 meses, a gente reduziu para 340 meses. A gente reduziu 6 parcelas. Então a pessoa conseguiu com R$1.000 tirar meio ano de financiamento. R$1.000, meio ano. E qual que é o valor da parcela? A parcela de 1.700. Só que com R$1.000 eu arranquei 6 parcelas. E isso aqui, se você for fazendo, você vai reduzir muito o valor do seu contrato. Então, se a pessoa for pegando ali R$200 que ela tem, R$300 que ela tem, e for utilizando para antecipar qualquer troquinho que sobrou, você quita suas dívidas muito rápido. Para você que tem um financiamento imobiliário, compensa muito você fazer isso aqui com a maior parte do seu dinheiro. Raul, eu estou investindo 25% do meu dinheiro. Olha, pega uma parte desse dinheiro, a maior parte, amortiza seu financiamento, acaba com isso rápido, não paga esse tanto de juros, você reduz isso aqui muito e depois você volta a investir. Não precisa parar completamente. Você pode fazer assim, meio a meio. Metade eu uso para antecipar minhas parcelas, metade eu vou investindo aqui. Agora, se tem pouquinho dinheiro, antecipa mesmo. Você ganha menos de 4 mil aí, antecipa para você conseguir se livrar dessa dívida o mais rápido possível e quitar a sua casa. Se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos está com a casa quitada. Isso aqui é o que a gente ensina os alunos a fazer desde sempre e muda muito. Raul, no meu banco não tem um sisteminha legal desse jeito aqui. É só entrar em contato com o banco, falar que você quer amortizar. Não é reduzir preço da parcela, tá? Amortizar o prazo. Tem diferentes nomes para essa manobra, gente. Então, se você fizer isso aqui, você vai conseguir. Lembrando, você está tentando amortizar as últimas parcelas, não as primeiras de agora. Isso aqui não funciona. Você vai antecipar do mês que vem, serve para nada. Você está gastando R$1.700, você poderia tirar aqui um ano, né, quase de parcela. Você vai estar tirando ali um valorzinho da parcela que não serve para nada. Não é muito útil você fazer isso, porque eles querem te manter lá atrás. Então, cada banco tem um prazo, cada banco tem um sistema, e você vai entrar em contato para tentar fazer. Eu fiz aqui pelo sistema da Caixa para mostrar para você como é que funciona e você consegue ver a redução. Agora, eu sei que vão aparecer várias dúvidas aqui sobre financiamento, então eu vou aproveitar esse mesmo vídeo para responder todas as dúvidas que você pode ter sobre financiamento, para que ele seja o vídeo definitivo de financiamento desse país nosso, né? Agora definitivo, a gente fez tudo aqui. Então, a primeira coisa, quem pode solicitar um financiamento? Isso aqui tem a ver, tem algumas cláusulas aqui que você precisa ter. Na cartilha da Caixa, olha o que ele diz. Você precisa ser um brasileiro nato ou naturalizado, se estrangeiro possuir um visto de permanência no país, cadastro sem restrições, então você não pode ter ali nome sujo no Serasa, SPC, Bacen, Receita Federal, nada disso. Capacidade econômico-financeira para pagamento da prestação mensal, tem que ter o dinheiro da prestação, tem que provar que eu tenho, não basta, meu pai vai me dar, não tem, então tem que comprovar. Ser maior de 18 anos ou menor emancipado com 16 anos completos, e aí você precisa comprovar a sua emancipação e também a sua renda. A prestação do financiamento não pode ser maior do que 30% da renda familiar. Então, isso aqui são as primeiras regras. Segundo, como é que eu vou fazer para comprovar a renda? O que é aceito nessa comprovação de renda, né? Para convocar a renda, no caso dos trabalhadores CLT, você pode apresentar seu olerite, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda e extrato bancário. Se você fez a declaração de imposto de renda, então funciona, tá? E aí você não precisa se assustar se mais de um dos documentos acima for solicitado, se eles pedirem todos ao mesmo tempo. É muito comum que o banco peça a combinação deles para ter certeza que as informações estão batendo, né? Então é comum eles pedirem tudo isso. Raul, eu nunca declarei imposto de renda, não tenho documento.
pagamento, é só declarar. Qualquer pessoa pode declarar imposto de renda. Você faz a declaração desse ano, aproveita que está agora, faz a declaração do ano passado, na verdade, né, que vai ser declarado esse ano, e já pode ter esse documento. Terceiro, autônomos aí podem financiar o imóvel? Como é que funciona? Autônomos podem sim financiar imóveis aí, quando a pessoa trabalha de forma autônoma ou é MEI, existem algumas opções para comprovar renda. E aí eu vou te mostrar aqui 5 das principais formas de você comprovar renda. Extrato bancário, para aquelas pessoas que possuem uma conta corrente, o extrato bancário é a opção mais fácil. Se você já tiver vínculo com aquele banco que você está tentando fazer, é mais fácil ainda que eles conseguem puxar eles mesmos. Declaração de imposto de renda também é aceita. A declaração de imposto de renda é uma das principais formas de comprovar a sua renda. E às vezes o extrato bancário vai ser solicitado junto. Por quê? Porque a pessoa poderia inflar a declaração dela de quem está abaixo do mínimo para conseguir. Ou muitas vezes pode até abaixar também para conseguir uma taxa de juros melhor, né? A declaração comprobatória de percepção de rendimentos, o DECOR, ele pode ser utilizado também. A declaração, ela costuma ser emitida por um contador aí e é considerado um documento oficial para a declaração de renda de trabalhadores informais. Então você também pode utilizar o DECOR aí para você poder fazer essa comprovação. Recibo dos serviços prestados aí, os recibos emitidos pelos serviços prestados também contam como forma de comprovar renda, mas nesse caso assim, é menos aceito porque é aquela coisa mais possível de fraude. Aí também tem o DASNE e CIMEI, trabalhador que já formalizou aí suas atividades através do MEI, pode comprovar renda usando a declaração anual de faturamento do Simples Nacional do microempreendedor individual. Então isso aqui é uma coisa que você pode muito fazer e é bem tranquilo de fazer. Quarta dúvida, é possível financiar sem ter nada de entrada? Não. O mínimo que você vai conseguir aí, no mínimo mesmo, é dando 10% da entrada do valor se for um imóvel que tem um subsídio, alguma coisa desse jeito. E lembre-se também que quanto maior a entrada, mais os juros reduzem. Agora, lembre que você pode utilizar seu FGTS ou qualquer outra coisa para fazer esse financiamento. E outra coisa também é que se você oferece uma entrada menor, né, você vai ter uma maior dificuldade para aprovar essa concessão do crédito, que o banco precisa aprovar o financiamento para você. Lembrando que em alguns casos específicos você conseguiria dar ali, pedir um empréstimo para poder fazer essa entrada do financiamento, mas o ideal é que você consiga juntar esse dinheiro para você não ficar com duas dívidas ao mesmo tempo, a não ser que você vai ter aquela taxa de juros muito pequenininha, que aí nesse caso pode compensar ainda assim tomar um empréstimo pessoal. Quinto, se a minha renda não for suficiente, posso financiar com outra pessoa? Sim. Isso pode ser feito, é a chamada composição de renda, né? A composição é uma estratégia aí que ajuda a aumentar o valor final da renda familiar e auxilia bastante na hora de conseguir o financiamento imobiliário. Ela consiste em somar o seu salário aí com de até 3 pessoas. É possível agregar a renda dos seus pais, irmãos, filhos, cônjuges, namorados, sogro, tio, primo. Em outras modalidades é possível fazer esse processo até com amigos aí. Só que é lógico, cada instituição financeira vai ter seus critérios aí para concessão de crédito. Isso tudo vai abaixando a chance do crédito sair, né? Com a composição de renda. Então, você precisa entender muito bem essa solicitação, conversar com o gerente ali, muitas vezes vai ter que agradar a pessoa ali, não é dar dinheiro não, mas eu falo assim, ter um bom relacionamento ali. Então todas as pessoas que participarem da composição também, elas são consideradas donos do imóvel, né? Então é muito perigoso também, se você não souber com quem que está fazendo, pode acabar perdendo sua casa aí depois. Sexto, como é que eu posso usar o FGTS? É possível em quais condições? Se for o seu primeiro imóvel, você pode utilizar o FGTS, pagar as prestações e amortizar aí o saldo devedor do financiamento também com o FGTS. Então se você já fez o financiamento, dá-lhe FGTS para amortizar, né? Vale ressaltar que ele só pode ser utilizado na modalidade de financiamento SFH. SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação. O imóvel não pode ultrapassar R$800 mil e no Distrito Federal R$950 mil. E o SFH só cobra até 80% e os juros do SFH vai no máximo a 12% ao ano, mas então é importante lembrar que se o seu imóvel ultrapassa muito esse valor, não pode utilizar o FGTS. Então, para fazer o financiamento, você precisa seguir algumas condições. Lembrando, né, eu falei muitas vezes aqui da Caixa, do governo, etc. Não foi um pagamento de nada, não recebi dinheiro de ninguém para fazer isso aqui. Eu só reuni todas as informações que eu tinha sobre financiamento em uma aula só para você aqui poder, a partir de hoje, decidir se você vai financiar imóvel ou não, mas com todas as informações mesmo. Então aqui tem tudo que você precisa. Se tem alguma coisa que não tem aqui, comenta aqui que eu vou comentar com a resposta embaixo, que eu quero que esse seja o único vídeo da internet com essas coisas. Eu cansei. É muito vídeo de financiamento. Chega. Então, possuir 3 anos de trabalho aí sob o regime do FGTS, não pode ser titular de financiamento ativo no âmbito do SFH, então você não pode ter nenhuma outra casa financiada, não pode ser proprietário, prominente, comprador, usufrutuário ou cessionário de qualquer outro imóvel residencial, qualquer coisa dessa, concluído ou em construção. Resumindo, você não vai ter outra casa para você poder fazer esse financiamento. Sétimo, quais documentos são necessários para eu fazer o meu financiamento imobiliário aí? Para o financiamento imobiliário, você vai ter que apresentar RG, CPF ou CNH, comprovante de residência, comprovante de estado civil, comprovante de renda, extrato do FGTS, declaração de imposto de renda. No mínimo, você vai precisar isso aí. Já pode anotar aqui, ó, bota na tela, printa, tira foto, manda pro seu pai, manda pros seus meninos, e aí você já coloca aí, manda no WhatsApp pros meninos pra ficar salvo. Você faz isso? Manda ali, digita documentos, aí depois você pesquisa na mensagem documentos, tá ali a mensagem. Melhor que ficar escrevendo. Escrever tá obsoleto. Oitavo aqui.
Como o valor da prestação e o prazo são calculados? O valor da prestação é composto pela amortização do saldo devedor, juros mensais, taxa de administração e os seguros obrigatórios. No último item aí, entra os seguros de morte e invalidez. Se você morreu, o financiamento quita, viu? Ou danos ao imóvel também, aí já tá coberto. Já o prazo varia dependendo do indexador escolhido, né? E do banco também, do valor total a ser financiado da sua renda mensal. Mas isso fica entre agora 10 e 35 anos, que foi a nova permissão, aí a parcela tá bem baixinha com esse 35. Lembrando, quanto mais tempo você financiar, maior os juros. Então, se você puder diminuir ali o prazo, é melhor para você gerar menos juros, já que você vai antecipar a parcela mesmo, que você é esperto, vai querer quitar o financiamento, que 3, 5 aninhos, tá quitando sua casa e já tá morando tranquilo naquilo que é seu. Nono, qual o melhor sistema de amortização aí? Tabela saque ou price? Essa vai ser uma dúvida aí importante, o Casé mesmo tava com essa dúvida aqui. Não tem uma resposta exata para essa pergunta. O que você precisa entender? A tabela saque é o modelo mais usado em financiamentos imobiliários aí, e nele a amortização é constante. O valor do pagamento se mantém igual, né, ao longo de todas as parcelas. O que vai variar aqui é o custo dos juros, é a soma dos juros. Porque você vai ver que a parcela está caindo, só que na verdade o que está mudando é só os juros. A cobrança dos juros no modelo saque ela é decrescente, ou seja, ela vai diminuindo ao longo do tempo. No começo tem mais juros e no final tem menos juros. É por isso que a parcela é menor. E por isso, quando você paga as do final, você reduz o prazo. E quando você paga as do começo, você está pagando só juros. É esse o ponto. Isso acontece aí porque a cobrança dos juros incide sempre sobre o total restante da dívida. E conforme as parcelas vão sendo pagas, o montante vai ser reduzido. E se você antecipa lá, aquelas do final, maravilha, né? Agora, a tabela price, nesse modelo, o cliente tem o mesmo valor de parcela do começo ao final do financiamento e o cálculo de juros incide sempre sobre o total do valor inicialmente financiado, independente das quantias já pagas. Então, é sempre sobre em cima do valor principal. Então, a composição da parcela funciona de maneira diferente. As primeiras prestações são compostas majoritariamente pelos juros. Dessa forma, a amortização da dívida em si fica para as parcelas finais. Bom, eu recomendo para você o sistema saque em 99% dos casos. A não ser que você fosse pagar, assim, loucamente ali, não vai fazer sentido. Pode fazer no saque, que é mais seguro para você, não complexifica não. 10º, quais são as opções de taxas de juros? Basicamente aí você vai ter 4 opções para correção das parcelas. Taxa referencial, a TR, quase sempre zerada no Brasil, né? Nessa modalidade, o valor das parcelas é corrigido com base na taxa fixada pela instituição financeira mais o valor da TR, que estava zerada aí até 2021, mas depois que a Selic ultrapassou 8,5, ela saiu do zero e aumentou o valor da parcela de alguns financiamentos imobiliários. O IPCA é a modalidade que acompanha a inflação. Uma parte dos juros é fixa e a outra varia de acordo com o IPCA. Quanto mais alta a inflação do país, maior será o valor das parcelas nessa opção. Não recomendo de jeito nenhum. Deu-me livre de corrigir pela inflação. Tá? O Brasil é um país ultra-inflacionário. Poupança. Nesse modelo, parte dos juros é fixa e a outra está atrelada ao rendimento da poupança. Tem uma relação direta com a taxa Selic. Quando ela aumenta, a prestação sobe aí automaticamente, mas com a Selic acima de 8,5% ao ano, o valor máximo do rendimento da poupança é de 6,16%. E o prefixado, essa é a modalidade de crédito mais conservadora e tem os juros prefixados desde o início do contrato sem acompanhar nenhum indicador diretamente. Então, as únicas duas opções que realmente existem é TR e prefixado. O resto tudo é, ó, mamona, tá? Então, 11. Os seguros são obrigatórios? Sim, pagamento de todos os seguros são obrigatórios. Os seguros do DFI, danos físicos ao imóvel e o MIP, morte e invalidez permanente, são importantes aí para cobrir as despesas em caso de falecimento de um dos compradores e também ajuda caso o imóvel sofra algum dano durante o período. 12º, qual o prazo máximo para financiamento? É possível pagar antes? Sim. Atualmente o prazo para pagamento de financiamento passou de 30 para 35 anos, mas isso não significa que você precise esperar esse prazo para quitar a dívida. Já mostrei aqui para você que você pode ir amortizando, inclusive usando o seu 13º salário, FGTS, etc. Isso faz muito sentido, você vai pagar muito menos juros. 13º, quais são os custos adicionais envolvidos? Aí quando você compra o imóvel, além do valor do financiamento, você vai ter que pagar aí o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis, representa quanto você vai pagar. Ele varia aí, mas fica entre 2% e 3% do imóvel, né? Dependendo da cidade onde você mora. O registro do imóvel e os custos do cartório também vai ter que pagar, né? O valor para registrar um imóvel também varia de acordo com as leis e taxas cobradas por cada município, mas é sempre levado em consideração o valor do imóvel. Pode considerar aí um imóvel desse valor, uns 10 mil reais, cobriria tudo. Se for um imóvel de 3 milhões de reais, por exemplo, você tem uma proporção, você pagaria 35 mil reais. Perfeito. Tem mais nada para saber sobre financiamento. Acabou. É isso. Isso aqui é tudo. Essa era a aula lá da UVP. Não foi patrocinada por ninguém. Isso aqui foi tudo a gente falando por conta própria. Agora, Raul, beleza. Eu quero aprender mais sobre gerir o meu dinheiro. Quero aprender esse tipo de sacada. Quero aprender a investir mesmo no Brasil e no mundo. E, assim, já vou financiar minha casa. Eu já tenho uma casa. Só assistir isso aqui para mandar pro pessoal. O que eu posso fazer se eu quiser avançar nesse tipo de conhecimento? O que eu vou te indicar é que você acesse aí a uvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. Me responde um pouco sobre como está a sua vida financeira hoje. Responde aqui calmamente
essas perguntas. Quando você terminar de responder elas, dentro de alguns dias a gente te chama no WhatsApp. No WhatsApp você vai me falar qual que é a sua faixa de renda, etc. Tarará, a gente vai separar ali. Se você for rico, é o momento de você avisar. Então você avisa ele que é rico e a gente vai te ajudar. Se você for aprovado nesse cadastro aqui, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, tá? E lembrando, Raul, fui aprovado, não funcionou pra mim a UVP. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. É compromisso nosso, público, tá? Pode ir lá no nosso Reclame Aqui, tem 0 reclamações. Nunca tivemos uma reclamação, ninguém nunca reclamou da UVP nesses últimos 3 anos aqui, tá? Mais de 35 mil visualizações, 0 reclamação, verificado aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.